Só o amor explica, parte 9, capítulo 31, envenenado. Ao chegar à rodovia em que a levaria para Goiânia, Amanda acelerou o veículo e não percebeu que um carro parado no estacionamento de um posto de gasolina começou a segui-la. Dentro desse carro, encontrava-se Dom Gilberto e Lucrécia. Não disse que ela seria capaz de ir ao apartamento em Goiânia para alimentar Diogo? Falou o bispo triunfante. Bem, vou deixá-la entrar no apartamento e quando estiver dando comida para aquele moleque eu apanharei de surpresa e lhe darei uma surra. Depois tranco-a no banheiro por um dia inteiro. Vai aprender a me obedecer. O bispo passou a falar do que ainda pretendia fazer com Tarcísio após ele receber a facada final. Os dois riam sem parar e estavam tão empolgados com o futuro padecimento do jovem que o bispo, esquecendo-se do conselho que dera Amanda, não verificou se era seguido. O delegado Faustino seguiu dentro de um carro com mais 2 policiais, e um outro carro da polícia vinha atrás do de Faustino com mais 2. Chegando ao edifício, Amanda foi direto para o apartamento. Ao notar a chave na fechadura, abriu a porta do quarto. Quando a viu, Diogo pediu-lhe água. Vou tirar você daqui, depois lhe darei água, disse Amanda. Eu tô com muita sede. A mulher que veio aqui com o homem me deu comida, mas não me deu água. Dá para você dar água para mim? Tô com sede. Vou buscar, falou Amanda. Depois que você beber, nós sairemos daqui. Dom Gilberto abriu a porta do apartamento e, ouvindo a última frase da sobrinha, fez sinal para Lucrécia não entrar ainda e fechou a porta com cuidado para que não fizesse barulho. Amanda foi até a cozinha. Isaura e Rebeca seguiram. Amanda abriu a geladeira e só avistou refrigerante. Pegou um copo, abriu a torneira e nada de sair água. Olhando em volta, não encontrou nenhum filtro. Então decidiu pegar o refrigerante e dá-lo para Diogo beber. O refrigerante não, Amanda. Não o dê ao Diogo, gritou Rebeca para a prima. Amanda não assimilou o que Rebeca lhe disse. Pegou o refrigerante, encontrou o abridor de garrafas em cima da pia e com ele abriu a tampa que saiu facilmente. Retornou para o quarto e, ao colocar o refrigerante dentro do copo, Rebeca bateu no braço dela, mas o copo não caiu. Não dê para Diogo, Amanda. Não dê o refrigerante para o meu filho, gritava Rebeca. Acalme-se, Rebeca. Faça as preces pelo seu filho. Logo ele estará com você, revelou Isaura. Esta foi a prova que Diogo escolheu para ressarcir seus débitos. Rebeca começou a chorar. Filipe, aproximando-se dela, a abraçou. Amanda entregou o copo a Diogo. O menino, recebendo, bebeu o líquido. Pediu mais um pouco e assim que o bebeu, devolveu o copo a ela. Obrigada, agradeceu Diogo. A senhora é muito boa. Agora pode levar eu para a casa do meu pai? Você leva, por favor? Amanda começou a desamarrá-lo. O que pensa que está fazendo? Perguntou Dom Gilberto entrando no quarto. Amanda assustou-se ao ouvir a voz do tio. Encarou e disse: Vou levá-lo para a casa do pai. Sou contra sua decisão de matá-lo. O plano não era esse. Tarcísio está sofrendo muito. Fiquei com muita pena dele. Ele já sofreu demais com a morte de Rebeca e acho que sofrerá até a morte se o filho morrer. Não suporto vê-lo sofrer assim. Vou ajudá-lo. Dom Gilberto deu um forte tapa na face direita da sobrinha. Sua tola sentimental. Você está com pena dele porque é apaixonada. Quer salvar o filho dele em vez de fazê-lo? Acabou matando a criança. O bispo gargalhou. Você deu um refrigerante envenenado. Deixou na geladeira, certo de que você ou talvez Lucrécia acabaria sentindo dó da criança e dando a bebida para o menino. Idiota! Você matou o filho de Tarcísio com suas próprias mãos. Voltou a gargalhar. Faustino entrou no quarto com os policiais gritando. Polícia, não se mexam. Estão todos cercados. Dom Gilberto olhou para o delegado e, ao reconhecê-lo, disse: Minha sobrinha me confidenciou que tinham sequestrado o filho de Tarcísio. Aconselhei a devolvê-lo. Segui até aqui para descobrir onde ela o havia escondido. Iria pegar a criança e entrar em contato com o pai e também. Cale-se. Escutamos muito bem que falaram dentro desse quarto. Mãos para trás. O senhor e as 2 mulheres. Algemem-nos, ordenou Faustino aos policiais. O bispo tentou apanhar a garrafa na qual havia ido um pouco do refrigerante, mas Faustino, percebendo o que ele pretendia, conseguiu chutar a garrafa antes que o homem a pegasse. Colocou a arma no pescoço dele e mandou levantar-se. Algemando
e vendo Lucrécia e Amanda algemadas, aproximou-se de Diogo e o pegou nos braços. Levem os prisioneiros, vou levar a criança a um hospital, falou Faustino, saindo apressado do quarto. Tarde demais. O veneno fez efeito em 10 minutos. O filho de Tarcísio já deve estar morrendo, disse o bispo sorrindo. Faustino não ligou para que o prisioneiro dissera, e chamando um policial para segui-lo, entraram no elevador. Chegando ao térreo, perguntou ao porteiro do edifício onde ficava o hospital mais próximo. Entraram no carro e Faustino mandou o policial correr para o hospital. Rebeca, Isaura e Filipe entraram junto com eles. Faustino olhou para Diogo e disse-lhe, aguente um pouco, aguente até chegar ao hospital. Diogo olhou para o delegado, depois sentiu a vista escurecer, tombou a cabecinha para a direita e parou de respirar. Isaura e Filipe rapidamente se aproximaram dele e, ajudando o espírito de Diogo a se libertar do corpo físico, entregaram-no para Rebeca. Chorando, ela segurou o filho nos braços e os três saíram volitando, levando Diogo para o hospital da cidade espiritual onde viviam. Faustino, ao observar que a criança tombara a cabecinha e parara de respirar, compreendeu que ela havia morrido. Deixou uma lágrima rolar pela face e disse ao policial, o menino acaba de morrer em meus braços. No hospital, o delegado entregou o corpo físico de Diogo para os enfermeiros que o colocaram em uma maca. Faustino relatou ao médico o que tinha acontecido com a criança. Depois que deixou o hospital, aproximou-se de um telefone público e ligou para a casa de Tarcísio em Brasília. Teófilo atendeu a ligação e o delegado deu-lhe a triste notícia para que a transmitisse ao genro. Era Faustino, Tarcísio. Encontraram Diogo. Graças a Deus encontraram meu filho, exclamou Tarcísio. Como ele está? Meu caro, respondeu Teófilo. Diogo está morto. Morto, repetiu Tarcísio. Meu Diogo morreu. Foi o que o Faustino disse. O corpo de Diogo está em um hospital de Goiânia. Tarcísio fechou os olhos e imediatamente em prece, pediu a Deus para dar-lhe forças. Abrindo os olhos, caminhou até o quarto do filho, abriu uma das gavetas do guarda-roupa de Diogo e dele retirou um álbum de fotografias contendo várias fotos de seu filho. Sentou-se na cama e, enquanto olhava as fotos, as lágrimas desciam por sua face. Após ver todas, fechou o álbum, deitou na cama e continuou chorando. Teófilo e Matilde se aproximaram dele. Matilde tocou o cabelo do irmão e perguntou se ele queria tomar um calmante. Levantando-se da cama, Tarcísio respondeu não. Secou as lágrimas com a mão direita, sentou-se na cama e fez uma prece. Depois, olhando para o sogro, perguntou se Faustino informara o nome do hospital onde o corpo do filho estava. Sim, ele me disse o nome do hospital. Matilde, leve-me imediatamente. Tomarei um banho rápido. Apanharei meu talão de cheques, minha carteira e então iremos, por favor, leve-me com urgência a Goiânia, insistiu Tarcísio. Pode tomar seu banho que eu levarei meu irmão. Matilde, deixe que eu leve, propôs Teófilo. Fique na casa de Tarcísio, telefone para os amigos de seu irmão e dê a notícia. Ficarei, seu Teófilo. Acho que não estou em condições de dirigir mesmo, disse Matilde. Papai, deixe-me ir com vocês, pediu Tiago. Filho, gostaria que ficasse e ajudasse. Vá ao cemitério e providencie para que meu neto seja enterrado no mesmo sepulcro da mãe. Faça isso, Tiago, e estará ajudando imensamente. Entendi, pai. Eu irei com vocês dois, falou Clara, que desde o momento em que chegara à casa de Tarcísio não havia voltado para sua casa. Tarcísio logo avisou ao sogro que estava pronto para partir para Goiânia. Ele e Clara entraram no carro de Teófilo e seguiram caminho. Em Goiânia pediram informações e assim chegaram ao hospital. Faustino voltara ao apartamento onde os sequestradores estavam e ordenara que os policiais os conduzissem para Brasília e informassem a imprensa sobre a morte do filho e o nome dos sequestradores. Retornou ao hospital e ficou aguardando a chegada de Tarcísio. Logo que avistou o jovem, dirigiu-se até ele e apresentou suas condolências. Levou até o médico, que atendera Diogo e que assinara o atestado de óbito da criança. O médico conversou rapidamente com ele e respondeu às perguntas de Teófilo a respeito da remoção do corpo do menino para Brasília. Pediu a Tarcísio para assinar uns papéis e levou o pai até onde o corpo do filho estava. Ao ver o corpinho, que abrigara o espírito de seu filho, tocou os cabelos que pertenceram a Diogo, abraçou o corpinho e o beijou, fechou os olhos e fez uma prece. Depois chamou o sogro e Clara para que procurassem a funerária indicada pelo médico.
O corpinho que fora de Diogo foi transportado do hospital para a funerária. Tarcísio permaneceu ao seu lado durante todo o processo. Chegando à funerária, aguardou que o corpo fosse preparado a fim de ser conduzido até o cemitério de Brasília. Faustino, aproximando-se de Tarcísio, perguntou-lhe se ele gostaria de saber quem havia sequestrado seu filho. Tarcísio nada respondeu. Teófilo pediu ao delegado para informá-los. Quando Faustino revelou quem eram os sequestradores, Teófilo por pouco não desmaiou. Sentou-se em uma cadeira e uma funcionária da funerária deu-lhe água. Tarcísio perguntou se o sogro estava bem. Teófilo balançou a cabeça afirmativamente. Depois indagou a Tarcísio se ele escutara o nome dos criminosos. O genro respondeu que sim, e fechando os olhos, começou a rezar, evitando que o sogro lhe fizesse outra pergunta. Rezaria pelo espírito do filho e tentaria não pensar em quem o sequestrou e o matou. Teófilo levantou-se da cadeira a fim de telefonar para a casa de Tarcísio. Disse a Matilde que chegaram ao cemitério com o corpo de Diogo por volta das 8 horas. Perguntando se Tiago estava em casa, pediu para falar com ele. Já está tudo acertado no cemitério, pai. Tiago chorava. A imprensa já noticiou a morte de Diogo e apresentou os sequestradores. Que loucura, pai. Sei disso, filho. Pensaremos nesse assunto depois. Tarcísio lhe pede para levar o seu exemplar de O Evangelho ao cemitério. Despediu-se do filho e voltou para o lugar onde o genro se achava. Quando o agente funerário falou que o corpo de Diogo já estava preparado para a viagem, Tarcísio pediu para ir ao lado do esquife. Entrou no carro da funerária, colocou a mão sobre o esquife e começou a rezar. Enquanto rezava, as lágrimas jorravam de seus olhos e caíam sobre o pequeno caixão. Teófilo entrou em seu carro, Clara e Faustino também, e Teófilo passou a dirigir atrás do carro funerário. Durante toda a viagem, Tarcísio não parou de fazer preces. O motorista olhava pelo retrovisor, admirado com o comportamento do jovem pai. As lágrimas que desciam pela face dele eram diferentes das de pais que já acompanharam em outros enterros. Os outros choravam desesperado. Aquele pai apenas rezava e permitia que as lágrimas silenciosas descessem por sua face. Quando o carro funerário chegou ao cemitério de Brasília, uma grande multidão aguardava o corpo que pertenceu a Diogo. Tarcísio desceu do carro e, quando retiraram o esquife de dentro dele, fez questão de ajudar a carregar até a capela em que o corpo seria velado. Como ele tinha se tornado um modelo brasileiro famoso, repórteres de rádios, TV e jornais cercaram-no de microfones. Ele não disse uma única palavra. Colocou-se ao lado do esquife do filho e pediu a Tiago seu evangelho. Abriu a obra no capítulo das preces espíritas e começou a fazer a prece por alguém que acaba de morrer. Ao concluí-la, com o dedo indicador tocou todo o corpo que serviu de abrigo ao espírito do filho. Beijou-o, erguendo a cabeça, devolveu o livro para Tiago. Todos, amigos e conhecidos, passaram a lhe dar os pêsames. Ele nada disse a ninguém. Permaneceu em silêncio, tentando manter a serenidade. Tarcísio deixou a capela e pediu para ninguém o seguir. Foi até o sepulcro, onde antes fora depositado o corpo da esposa. Sentou em um banco e começou a chorar. Após algum tempo, retornou para a capela. Aproximando-se novamente do esquife, ficou olhando para o corpo e relembrando os momentos alegres que tinha passado em companhia do filho. Quando o esquife deixou a capela, Tarcísio segurou o pequeno caixão de um lado e o ajudou a transportá-lo até o local da sepultura. Nela chegando, diversas pessoas pediram-lhe para pronunciar algumas palavras. Seriam as últimas palavras de um pai extremoso ao filho que para sempre o deixava. Meu Deus, como é grande a minha dor. Ela não se compara a nenhuma outra. Um pai jamais deveria sepultar o corpo de um filho. Sinto-me destroçado por dentro ao sepultar o corpo que abrigou por uma breve temporada o espírito do meu filho. Pai misericordioso, dê-me a fortaleza necessária para não desfalecer nesse instante, ao imaginar que nessa existência não mais poderei sentir os braços do meu Diogo envolvendo o meu pescoço ao chegar do trabalho. Ele abraçava-me e beijava-me. As lágrimas começaram a brotar. Senhor, ajude-me a ser forte, ao pensar que durante as noites de chuva não escutarei mais meu filho pedindo para dormir em minha cama por medo dos trovões e relâmpagos. Bondoso Deus, não me deixe perecer, ao descobrir que não mais ouvirei a voz do meu filho me chamando de pai e dizendo que me ama.
Ah, meu Deus, proteja o espírito do meu pequenino e permita que Rebeca cuide do nosso filho no mundo dos espíritos. Pai amado, entrega aos teus cuidados a joia mais preciosa que tenho, certo de que cuidarás dela muito melhor do que eu cuidei enquanto ele esteve comigo. Olhou para o esquife e tocou o rostinho gelado que jazia dentro dele. Filhinho do papai, o seu papai sabe que seu espírito não está ouvindo. Mesmo assim, me reportarei a você certo de que o espírito Isauro, ou mesmo o espírito de sua mãe, um dia lhe transmitirá minhas palavras. Diogo, seu pai vai continuar amando você e terá sempre na memória o seu sorriso lindo. Você só deu alegrias para o seu pai enquanto esteve ao lado dele, durante esses 4 anos e alguns meses. Filho, o pai deseja que você seja muito feliz aí do outro lado da vida, e que ao tomar ciência do que lhe aconteceu, não fique com raiva das pessoas que causaram o seu desencarne. Recorde-se do que o papai sempre lhe ensinava e as perdoe. Assim seguirá sua jornada espiritual em paz. Papai irá perdoá-las. E aqui deste lado da vida vai continuar seguindo a vida. As lágrimas pararam de brotar dos seus olhos. Eu te amo mais que tudo. E em nome desse amor tentei ser pai e mãe para você ao mesmo tempo. Perdoe-me por minhas falhas, só amor explica o que fiz para que você fosse feliz e nada lhe faltasse. Filho adorado, o amor explica até mesmo o fato de o pai ter agora parado de chorar e estar um pouco mais sereno, ao imaginar que você continuará amando seu pai aí do outro lado da vida, da mesma forma que seu pai nunca deixará de amá-lo. Eu te amo, meu amado filho, eu te amo com todo o meu coração. Beijou a fronte do filho, deixou uma única lágrima escapulir e, fechando o caixão, disse que o poderiam depositar no fundo do túmulo. Muitos tinham lágrimas nos olhos. As palavras de Tarcísio calaram fundo. Quando o corpo foi sepultado, um repórter com um gravador na mão perguntou a Tarcísio se ele sabia por que a avó de Diogo, o bispo e Amanda haviam sequestrado o garoto e o envenenado. Tarcísio nada falou. Sentou-se num banco e ficou olhando para o túmulo. As pessoas foram deixando o cemitério. Matilde chamou para ir embora. Levantando-se, ele se aproximou do túmulo, tocou com a mão direita e deixou algumas lágrimas caírem. Suspirando, pensou como seria sua vida agora que o seu menino desencarnara. Teófilo o abraçou e o conduziu até o estacionamento. Colocou Tarcísio dentro de seu carro e falou a Matilde que levaria o genro para casa. Capítulo 32. O sentido do perdão. 5 dias após o enterro de Diogo, o delegado Faustino apareceu na casa de Tarcísio e o convidou para ir até a delegacia em que os sequestradores de seu filho estavam presos. Diz que Amanda queria desesperadamente falar com ele. Tarcísio resolveu ir, e Teófilo, que estava na casa dele, disse que o acompanharia. Tiago, que mudara para a casa de Tarcísio, a fim de ficar uns dias com o cunhado, e Matilde também quiseram ir junto. Na delegacia, foram até a cela em que Amanda e Lucrécia encontravam-se presas. O bispo estava sozinho ao lado delas porque tinha curso superior. Ao ver Tarcísio, Amanda pediu que ele se aproximasse da cela. Tarcísio fez o que ela pediu. A moça, contemplando-o, disse: Tarcísio, me perdoe. Eu não tive nada com o sequestro do seu filho. Fui menos com a morte dele. Fui naquele dia a Goiânia porque sabia onde seu filho estava e lá chegando tentei ajudá-lo. Gostaria que não me odiasse e me perdoasse. Mas por que sequestraram e mataram meu Diogo? Diogo foi sequestrado para... Cale-se, Amanda! Gritou o bispo da cela ao lado, interrompendo-a. Desde que eu mesmo lhe revele o motivo de ter feito o que fiz com o imprestável do filho dele. Tarcísio aproximou-se da cela do bispo e aguardou que ele falasse. Dom Gilberto o encarou. Matei seu filho para me vingar de você. Foi o único homem que fez uma Lorizem virar as costas para mim e não seguir uma determinação minha. Foi o único que me humilhou na frente de outras pessoas. Eu nasci para humilhar, não para ser humilhado. Você não passa de um moleque, eu sou bispo e um grande empresário gaúcho. As humilhações que me fez passar não poderiam ficar por isso mesmo. Desde que me mudei para Brasília, tentei prejudicá-lo, mas você nunca se deixou abater pelas coisas ruins que eu fazia contra você. E conseguiu se livrar delas e ainda evitar que outras piores lhe acontecessem. Durante o tempo em que eu observei para descobrir seu ponto fraco, constatei que sua fraqueza estava em seu filho. Você amava seu filho mais do que a si próprio. Decidi me vingar de você usando seu filho. Optei em matá-lo para vingar a morte da minha filha Rebeca. Olhou para Teófilo e sorriu ao ver a cara de espanto do homem.
Rebeca era minha filha. Eu e Lucrécia somos amantes desde que Tiago tinha apenas 1 ano de idade. Voltou a olhar para Tarcísio. Rebeca morreu ao dar à luz seu filho Tarcísio. Portanto, seu filho foi culpado da morte dela, acabando com ele. Eu me vingaria ao mesmo tempo de você e da morte que ele causou à minha amada filha. Você está louco. Só pode estar louco, bradou Teófilo. Rebeca nunca foi sua filha. Ah, 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 ah. Se não acredita em mim, pergunte à sua esposa. Ela pode confirmar tudo. Teófilo olhou para Lucrécia e perguntou se aquela história era verdadeira. É verdade, Teófilo. Eu e meu irmão somos amantes. Rebeca é filha de Gilberto. Desde que Tiago nasceu, descobri que não mais o amava. Mas como uma Lorizem nunca se separa do marido, continuei casada com você para manter as aparências. Sentia nojo quando você dormia comigo. Sempre que estávamos na cama, quando você me tocava, imaginava que era meu irmão e só assim conseguia entregar-me. Como pôde ser amante do seu próprio irmão? Perguntou Matilde, horrorizada com o que Lucrécia dissera. Não lhe devo nenhuma satisfação, mas para o seu conhecimento, eu e Gilberto não somos irmãos consanguíneos. Gilberto foi adotado por meus pais quando tinha apenas 2 anos. Só depois disso minha mãe engravidou. Fui muito feliz sendo amante dele. Ele sabe realmente proporcionar certos prazeres que deixam felizes uma mulher. Teófilo, infelizmente, não foi capaz disso. Qualquer um que visse Gilberto e Rebeca juntos logo descobriria que fisicamente eles eram bem parecidos. Teófilo deixou uma lágrima descer pela face. Estava muito triste. Saber que Rebeca era filha do cunhado deixou totalmente desnorteado. Tarcísio, colocando a mão no ombro do sogro, disse: Não permita que essa revelação faça sofrer. O verdadeiro pai de Rebeca é o Senhor, que cuidou dela desde o seu nascimento, que a educou e, acima de tudo, a amou incondicionalmente, que a ensinou a ser uma pessoa bondosa, honesta, humilde e sensível. O Senhor. Somente um pai faz tudo isso por uma filha. O Senhor fez isso muito bem. Tenho certeza que Rebeca, do outro lado da vida, o tem como seu verdadeiro pai. Portanto, nada de ficar triste. O Senhor é o pai de Rebeca e o avô do filho dela. E como já lhe disse, não tenho somente como sogro, considero um pai, porque nos momentos em que mais precisei, o Senhor esteve ao meu lado, amparando-me e amando-me ao seu modo. Abraçou o sogro. Tem razão, Tarcísio. O verdadeiro pai de Rebeca sou eu. Obrigado por considerar-me seu pai. Eu gosto de você como se gosta de um filho. Tarcísio sorriu para ele e deu-lhe outro abraço. Tiago, observando o abraço dos dois e mais uma vez reconhecendo em Tarcísio uma pessoa especial, perguntou para a mãe: Mamãe, por que ajudou tio Gilberto a sequestrar e matar Diogo? Eu nunca gostei de Tarcísio, sempre o odiei. Detesto a forma como ele me olha e o julgo culpado pela morte de Rebeca. Nunca quis o casamento dela com esse maldito. Sabia que o metido em nossa família só nos traria azar. E foi apenas o que ele nos trouxe. Azar, muito azar. Éramos uma família unida e todos obedeciam cegamente às determinações do homem que eu amo. Ao ver Tarcísio humilhando Gilberto, odiei com todo o meu coração e decidi vingar-me dele. No dia do enterro de minha filha, Tarcísio me humilhou no cemitério, na frente de boa parte da sociedade. O meu ódio por ele triplicou e concentrei esforços para vê-lo totalmente destruído. Eu o odeio, Tarcísio, gritou Lucrécia, e pelas grades da cela cuspiu no jovem. Odeio, quero vê-lo morto. Fiquei muito feliz quando soube que seu filho bebeu veneno. Agora conhece a dor que eu experimentei quando você e seu filho mataram minha filha Rebeca. E você, Amanda, por que ajudou os dois? Inquiriu Teófilo. Não os ajudei a sequestrarem Diogo, muito menos aprovei a morte dele, falou Amanda. Meu tio pediu-me para trocar de malas com Tarcísio no dia que ele fosse viajar para Paris. A mala que eu tinha em mãos era idêntica à dele e me foi entregue por meu tio recheada de drogas. Assim que trocasse as malas, eu telefonaria para a polícia, que prenderia Tarcísio como traficante. Se vocês dois não tivessem descoberto a droga no frigorífico, meu tio faria o senhor passar por traficante de drogas também. E com o senhor e Tarcísio presos, ele se apoderaria do seu frigorífico e tia Lucrécia entraria na justiça para requerer a guarda de Diogo. Eu só sabia de tudo isso e do sequestro. Nada sabia de morte. Quando soube, não aprovei. É mentira. Amanda foi quem bolou todo o sequestro, gritou o bispo da outra cela.
Ela está mentindo para se ver livre da prisão, mas a responsável pela morte da criança é ela. Foi ela quem deu o refrigerante envenenado a ele. Ela está tão metida nessa história quanto eu e Lucrécia. Não é verdade. Se eu soubesse que o refrigerante tinha veneno, nunca teria dado a ele, protestou Amanda. Acredito em você, Amanda, disse Tarcísio. O que me surpreende é o motivo que levou o bispo e sua irmã a sequestrarem e matarem meu filho. Foi um motivo muito fútil. Jamais poderia supor que alguém fosse capaz de matar simplesmente por sentir-se humilhado. Mas sei que muitas pessoas matam por qualquer coisa, por serem fracas e não conseguirem domar seus maus instintos. Matando meu filho inocente, esses dois revelaram que necessitam crescer muito e que ainda terão de passar por muitas provações a fim de atingir um grau de compreensão que o capacite a entender que a vida de um ser humano vale muito mais do que qualquer humilhação que sofremos e do que qualquer outra coisa que nos aconteça, pois o espírito, ao reencarnar, tem a chance de aprender a crescer moralmente. Tirar a oportunidade de crescimento dele é tirar a sua própria oportunidade de crescimento, pois quem a tira revela que infelizmente ainda não cresceu na presente existência e por ter cometido ação tão bárbara, permitiu que na próxima reencarnação alguém que não tenha crescido retire sua nova oportunidade. Trata-se da lei de causa e efeito. Contemplou Lucrécia e o bispo, pensando nessa lei que nós espíritas temos certeza que nos acompanha sempre em todas as nossas existências. Não vou odiá-los por terem matado meu filho, pois tenho consciência de que nada acontece por acaso. Se o mataram é porque o Diogo deve ter passado por essa lei, recebendo essa sua curta existência terrena que em alguma existência passada praticou contra vocês dois. Conhecendo a lei de causa e efeito, jamais irei odiá-los. Eu os perdoarei pelo que fizeram a ele e rezarei para que possam um dia se arrepender. Se precisarem de mim, mandem-me chamar, que irei até onde vocês estiverem e os auxiliarei na medida de minhas possibilidades. Enlouqueceu Tarcísio? Perguntou Matilde. Como vai perdoá-los e rezar por eles, e ainda se colocar à disposição para ajudá-los depois de tudo o que fizeram? Você tem de odiá-los e com um ódio ferrenho e desejar que apodreçam na prisão. Não farei o que está dizendo, minha irmã. Assim me tornaria igual a eles, e não desejo que o ódio nasça em meu coração e me destrua aos poucos. Quero continuar amando as pessoas, não odiando-as. Se as odiar, não serei um verdadeiro espírita kardecista. Um verdadeiro espírita tenta colocar em prática o que a doutrina lhe recomenda, ou seja, que jamais tenhamos ódio em nosso coração e que façamos o que o Cristo nos mandou fazer, amar os que nos odeiam e dar a eles o tratamento que damos aos que amamos, e é o que farei. Eu os perdoarei e rezarei por eles. Rezarei porque os amo, Matilde, e é por amá-los que compreendo que eles ainda são fracos e se deixam levar por suas fraquezas. Como pode amá-los, Tarcísio? Isso não se explica. Como pode amar os assassinos do seu filho? Indagou Matilde incrédula. Porque eles são a família de Rebeca e, consequentemente, a de meu filho. Como amo imensamente Rebeca e Diogo, também amo aqueles que eles amaram e que são importantes para eles. Amo-os porque existem coisas que só o amor explica. Só o amor é capaz de explicar, comentou Tarcísio, olhando para o bispo, Amanda e Lucrécia. Amanda tinha lágrimas nos olhos, estava muito comovida com o que escutou de Tarcísio. O bispo contemplou demoradamente e não teve mais nenhuma dúvida de que estava diante de um santo ou de um anjo reencarnado, como ouvira algumas vezes os espíritas da cidade comentar. Embora achasse bonita as palavras do jovem viúvo, Lucrécia continuava odiando. Matilde, Teófilo, Tiago, Faustino e outros presos tinham lágrimas nos olhos. Jamais em suas vidas haviam presenciado alguém perdoar e dizer que amava os assassinos de seu próprio filho. Delegado, poderia dizer-me como foi que descobriu que eu estava envolvido no sequestro do filho de Tarcísio? Questionou o bispo. Foi através da resposta que o espírito Isaura, por intermédio de Tarcísio, deu a sua pergunta quando o senhor a desafiou a dizer em que lugar era o cativeiro de Diogo. O espírito Isaura respondeu dizendo-nos que as pessoas fazem certas perguntas sabendo as respostas. Compreendi na hora o que ela quis dizer, e não me passou despercebido seu passo para trás e seu olhar de espanto. O espírito Isaura, ela realmente respondeu minha pergunta.
só que não me dei conta de que você a tinha compreendido, falou o bispo. Desejo de todo o coração que os 3 possam se arrepender e um dia serem muito felizes. Que Deus os abençoe e os ilumine, disse Tarcísio despedindo-se. Os que estavam com ele o seguiram. No outro dia, ao receber a visita do seu advogado, Dom Gilberto Lorizem, pediu ao homem para entrar em contato com a arquidiocese e pedir que o arcebispo ajudasse. O advogado voltou no dia seguinte à delegacia. As notícias que tenho não são nada boas, disse ao bispo. O arcebispo mandou avisar que o senhor não esperasse ajuda da arquidiocese, porque o senhor é muito rico e influente. Com seu dinheiro e seus contatos, pode muito bem se ver livre da prisão. A arquidiocese não o reconhece como bispo, porque durante o tempo em que esteve em Brasília não demonstrou sê-lo. Numa entrevista à imprensa, o arcebispo informou que o senhor não pertence ao clero brasiliense e que a arquidiocese nada tem a ver com o crime hediondo cometido. Em resumo, querem que se vire sozinho. Dom Gilberto pediu ao advogado para entrar em contato com a família em Porto Alegre e conseguir dinheiro. O advogado fez o que ele pediu e o bispo, com o dinheiro nas mãos, começou a ter certas regalias dentro da delegacia. Tarcísio entregou-se de corpo e alma ao serviço no escritório do sogro e ao curso universitário. Para amenizar a imensa saudade que sentia do filho, começou a visitar uma creche e passar algumas horas com crianças. Aceitou várias propostas que a agência de modelos e publicidade de Ruivo lhe fez e voltou a trabalhar em propagandas na TV e em revistas e a desfilar em capitais brasileiras. Sempre que fazia o culto do evangelho no lar, elevava preces cheias de amor para o filho e para a esposa. Com o dinheiro que já guardara e com o que ganhara com as novas propostas, chamou o sogro para ir até uma concessionária. 2 meses antes do desencarne do filho, tinha acatado o conselho do sogro e tirado sua carteira de motorista. Na concessionária, comprou um carro zero. Um mês após o desencarne de seu filho, aceitou 2 propostas para desfilar no exterior. Desfilaria em Roma, capital italiana, e em Paris, a capital francesa. Os 2 desfiles seriam em finais de semanas diferentes. No sábado, ao concluir o seu culto do Evangelho no lar, convidou Matilde para ir com ele a Roma e a Paris. A irmã não poderia, estava se preparando para passar em um concurso da Polícia Federal em que concorria a uma das vagas de delegada. Tarcísio convidou o sogro e o cunhado e eles também não puderam acompanhá-lo. Quando ficou sozinho, pensou na mãe e no desejo dela de vê-lo desfilando em passarelas de outros países. Entrou em seu carro e seguiu para a casa da mãe. Matilde abriu a porta e espantou-se ao vê-lo. Desde quando o irmão pedira à mãe para cuidar de Diogo e ela o expulsara, nunca mais tinha voltado àquela casa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Matilde. Não aconteceu nada, disse Tarcísio. Mamãe está em casa. Está. Posso falar com ela? Claro que pode. Só espero que ela o receba. Falou Matilde. Entre. Você sabe onde fica a sala de estar. Vou chamá-la. Tarcísio entrou e, em pé na sala de estar, ficou olhando para a casa e recordando o quanto fora feliz. Marta, ao saber que ele se encontrava em sua casa, desceu a escada e foi até a sala. Matilde desceu junto. Queria falar comigo? Indagou o filho. Sim, mamãe. O que quer? Perguntou Marta ríspida. Gostaria de convidá-la para viajar comigo para Roma e para Paris. Vou desfilar nessas 2 capitais e posso levar um acompanhante comigo. Um desfile será no final de semana e o outro no final de semana seguinte. Teremos uma semana para conhecer os pontos turísticos dessas 2 cidades. Todas as despesas ficarão por conta da agência que me contratou. Marta sentou-se no sofá, encarou o filho e indagou. Por que veio até minha casa, depois de tantos anos, convidar-me para viajar com você? Porque a senhora tinha o sonho de ver-me como modelo. Naquela ocasião não me foi possível realizar seu sonho, pois eu havia voltado a realizar os meus. Mas agora que seu sonho chegou até mim, sem que eu procurasse, gostaria que viajasse comigo. Mesmo depois de tudo que lhe fiz, você ainda vem à minha casa e convida-me a viajar com você para constatar a realização de um dos meus sonhos. Por que faz isso, Tarcísio? Em vez de sentir ódio de mim por não ter lhe ajudado quando mais necessitou de sua mãe, vem convidar-me a ver a realização de um dos meus sonhos. Mamãe, como pode pensar que um dia cheguei a ter ódio da senhora?
Jamais esse sentimento terrível esteve presente em meu coração. Se não pôde me ajudar quando necessitei, compreendi e respeitei a sua decisão. Aprendi isso com você, que sempre me ensinou a respeitar as decisões das pessoas. Viaje comigo. Quero vê-la sorrindo quando me vir entrar na passarela. Quero ver seu rosto feliz quando, ao desfilar, chegar próximo da senhora, fazer ter certo charme e os fotógrafos baterem várias fotos. Quero poder presenciar sua emoção quando eu for dar alguma entrevista e apresentá-la como minha mãe. Quero tudo isso porque sou grata à senhora pelos anos que cuidou de mim, educou-me e deu-me o seu amor. Com os olhos marejados de lágrimas, Marta levantou-se, abraçou o filho e pediu perdão por tudo que eu fizera passar. Tarcísio disse-lhe que não precisava pedir perdão por nada. Os dois se sentaram lado a lado e ela deu-lhe os pêsames pela morte de Diogo. Estive no cemitério no dia do sepultamento do corpo dele, filho. Você deve estar sofrendo muito. Não penso mais nesse assunto e assim não sofro. Evito pensar nas tragédias que se abateu sobre meu filho e procuro pensar apenas nas alegrias que desfrutei ao lado dele. Fico feliz ao saber que enquanto esteve reencarnado ao meu lado eu amei com todo o meu coração e por ele fui amado. Quando faço preces pelo espírito dele, fico imensamente feliz, pois agora, do outro lado da vida, ele não padece mais com os efeitos colaterais da químio e deve estar feliz brincando com a mãe ou com outras crianças em algum lugar bonito ou parquinho da cidade espiritual em que hoje vive. Enquanto na cidade espiritual ele brinca feliz, eu vou a uma creche e brinco com algumas crianças. Dessa forma, continuo vivendo e amando através do carinho e do amor que dou às crianças da creche. Marta e Matilde o contemplaram emocionadas. Tarcísio, mais uma vez, com suas palavras, tinha lhes dado uma lição de vida. Tarcísio informou a mãe o dia da viagem e a convidou para participar do culto do Evangelho no lar. Abraçando a mãe e a irmã, despediu-se e regressou à sua casa. No dia da viagem ao exterior, Marta acompanhou o filho e realmente se emocionou ao vê-lo na passarela desfilando e recebendo inúmeros aplausos. Nenhum dos modelos masculinos que desfilavam era mais lindo e mais charmoso que seu filho. Tarcísio deu entrevistas e nelas a apresentou como sua mãe. Também posou para algumas fotos ao lado dela. Os dois visitaram lugares turísticos de Roma e Paris. Ao chegarem ao Brasil, Marta o abraçou no aeroporto e agradeceu os momentos felizes desfrutados ao lado dele. Tarcísio convidou a mãe para assistir às propagandas que iria gravar durante a nova semana, e no dia em que as gravava, Marta compareceu. Certo sábado, Marta apareceu na casa do filho para participar do culto do Evangelho no lar, e surpreendeu-se com a quantidade de gente que participava. Tarcísio apresentou as pessoas que ela não conhecia. Após o Evangelho, Marta, tomando chá com biscoitos caseiros preparados por Dolores, que passara a trabalhar na casa de Tarcísio, ao ver as pessoas conversando entre si como ela fazia, compreendeu o motivo de tanta gente ir à casa do filho aos sábados para rezar. A residência de Tarcísio era acolhedora, transmitia paz e, junto com as belas preces feitas pelo filho, fazia a pessoa sentir aconchego e tranquilidade. Marta passou a frequentar a casa do filho aos sábados. Aos poucos, a amizade e o amor que os unia tornaram-nos novamente íntimos. Ela começou a pedir conselhos ao filho quando passava por determinados problemas. Tarcísio ouvia pacientemente. Depois abriu uma das obras da codificação espírita, lia um trecho com ela e só então aconselhava. Graças a Deus, permiti que meu filho seguisse o espiritismo quando criança, pensava ela muitas vezes, pois reconhecia que a doutrina espírita ajudara o filho a ser forte, humilde, piedoso e sábio. A mãe de Tarcísio, após participar de vários evangelhos do lar na casa do filho, optou por conhecer mais profundamente o espiritismo e, semelhante a Matilde, Teófilo, Tiago e outros, deixou o catolicismo e passou a ser adepta da doutrina codificada por Allan Kardec. Certa noite em sua casa, Marta ligou a TV e, ao assistir no noticiário que o julgamento dos assassinos do neto demorava a acontecer, imaginou que Dom Gilberto, de dentro da prisão, tinha comprado algum juiz e alguns advogados. Arrependeu-se de ter fornecido ao bispo o nome de um advogado corrupto e decidiu-se a procurar os juízes amigos que conhecia. Tentaria convencê-los a agir para que o julgamento fosse marcado o mais rápido possível. 2 juízes lhe deviam favores
Iria procurá-los e solicitar que um deles presidisse o julgamento. Faria isso por Tarcísio, que após ter sido rejeitado por ela como filho, não lhe guardou nenhum ressentimento e continuava a amá-la e a desejar apenas sua felicidade. Os assassinos cruéis deveriam pagar caro pelo que fizeram ao filho de seu filho. Não iria revelar a Tarcísio as providências que tomaria. Talvez o filho não aprovasse a interferência dela. Ainda bem que era doutorada em direito penal e entendia muito bem de crimes e de penalidades. Saberia exatamente o que dizer aos juízes para que eles concordassem em ajudá-la. Marta procurou e, com a ajuda deles, o julgamento dos sequestradores e assassinos de Diogo foi marcado. No dia do julgamento, Dom Gilberto Lorizem ficou bastante preocupado quando descobriu que o juiz que iria presidir o julgamento não era o juiz que ele havia comprado. Olhou para Marta na assistência e a forma como Marta o encarou e em seguida olhou para o juiz o fez compreender tudo. Quando as testemunhas de acusação começaram a ser ouvidas, Tarcísio foi convocado para depor. Todos que assistiam ao julgamento ficaram admirados com o que o filho de Marta disse. Ele mais parecia uma testemunha de defesa do que de acusação. Falou que não iria guardar nenhum sentimento negativo para com os assassinos, porque isso não iria trazer seu filho de volta. Dessa forma, perdoava os assassinos e não desejava nenhum mal a eles. O testemunho do delegado Faustino revelou ter sido o bispo que idealizara o sequestro e a morte de Diogo. Dom Gilberto Lorizem foi apontado como o principal responsável por tudo o que aconteceu a Tarcísio. Foi condenado a 30 anos de prisão, pena máxima atribuída a sequestro, que resulta em morte da vítima. Amanda e Lucrécia foram condenadas por homicídio culposo e cada uma recebeu pena de 3 anos de prisão. Antes de ser levada para o presídio, Lucrécia endereçou a Tarcísio um olhar cheio de ódio. Gritou que iria odiá-lo pelo resto de sua vida e que o viúvo haveria de pagar por tudo o que fizera a ela. Estava muito revoltada, porque nada do que haviam planejado para prejudicá-lo e fazê-lo apodrecer na prisão tinha dado certo. Não bastasse isso, ela que era presa enquanto ele a observava, mas jurou que se vingaria dele um dia. Dom Gilberto Lorizem, ao receber a visita do seu advogado no presídio, pediu ao homem que lhe conseguisse uma boa quantia em dinheiro com seus pais em Porto Alegre. O advogado apareceu no presídio após alguns dias e conseguiu entregar o dinheiro para o bispo. Com o dinheiro, ele comprou alguns presos que o ajudaram a se suicidar dentro do presídio. Assim que se enforcou, o bispo viu seu espírito ser lançado em um lugar horroroso, e ele passou a vivenciar a cena do enforcamento diversas vezes por dia, atormentando-se e sofrendo terrivelmente. Ao saber da morte do homem, Tarcísio foi ao presídio e providenciou o necessário para o sepultamento do corpo do tio de Rebeca. Depois passou a visitar o presídio nos dias de visitas e levar para Amanda e Lucrécia frutas, biscoitos, livros e outras coisas. Amanda, ao perceber que Tarcísio a tratava amigavelmente e rezava em intenção dela, compreendeu que ele a perdoara de fato. Lucrécia nem queria saber de Tarcísio. Ao receber as frutas, biscoitos e outras coisas que o jovem lhe levava, jogava tudo sobre ele e dizia que o odiava com um ódio mortal que crescera após o enforcamento do irmão. Tarcísio fazia uma prece por ela e pedia a Deus para ter compaixão da pobre mulher. De 15 em 15 dias, Tarcísio visitava Amanda e durante 1h30 conversava com ela. Outras presidiárias, ao ouvirem-no falar, passaram a contar seus problemas. Este as ouvia e no final da conversa fazia uma prece por todas. Numa das visitas, ele levou seu exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e, com autorização do diretor do presídio, passou a fazer junto com as presas o culto do Evangelho no lar, dentro do presídio. Na visita seguinte, Teófilo e Tiago acompanharam-no. Outros que frequentavam o culto do Evangelho no lar na casa de Tarcísio começaram a acompanhá-lo, e de visita em visita as presidiárias, com exceção de Lucrécia, sentiam que alguém se importava com elas e que o Espiritismo as ajudava a enfrentar suas penas com mais resignação. Além disso, respondia a muitas de suas perguntas. Certa vez, ao saírem do presídio, Matilde perguntou ao irmão: Tarcísio, vendo conversar com Amanda e mesmo com Dona Lucrécia, que não quer ouvir, e chamá-las de amigas ou irmãs, fico pensando onde encontra forças para tratá-las bem e não odiá-las.
De onde vêm essas forças, meu irmão? Primeiramente de Deus e depois do Espiritismo. A doutrina espírita deu-me a fortaleza para que eu aprendesse a tudo suportar e não deixar-me levar pelas tempestades da vida. O Espiritismo me ensinou que nós só recebemos na presente existência o que um dia demos a outras pessoas em existências passadas. Se hoje elas me fizeram sofrer o horror de perder meu menino, a doutrina espírita esclareceu-me que em existências passadas eu ou meu filho devemos ter prejudicado essas pessoas. Portanto, se na atual encarnação eu der somente amor e tratar bem todas as pessoas, em minha próxima reencarnação receberei amor dos indivíduos a quem dei esse sentimento, e elas me tratarão da mesma forma que atualmente as trato. Sou muito feliz por ter conhecido o Espiritismo. Ao chegar em casa, Matilde contou à mãe o que escutara de Tarcísio. A mulher ficou pensando no que ouviu e disse a Matilde que ela era bem diferente do filho. Iria procurar o diretor do presídio em que as duas estavam presas e também o juiz que presidira o julgamento das duas. Junto com os 2 homens, ela cuidaria para que as duas cumprissem a sentença de 3 anos sem conseguir liberdade antes disso. Sendo doutorada em Direito Penal, sabia que elas poderiam sair do presídio antes dos 3 anos por bom comportamento ou por outras regalias que a justiça permitia, mas elas não teriam essas regalias. Se tivesse de pagar caro para que as criminosas permanecessem os 3 anos dentro do presídio, pagaria. Marta procurou o diretor do presídio e o juiz que presidiu o julgamento e, após muito conversar com os 2, ao regressar para sua casa, teve certeza de que Amanda e Lucrécia cumpririam a pena de 3 anos. Os meses foram passando e Tarcísio seguia sua vida normalmente. Trabalhava no escritório do sogro, estudava na universidade, frequentava a casa espírita, fazia seu culto do evangelho no lar, visitava a creche, o presídio e continuava com a vida de modelo. Nas férias do meio do ano, o presidente da casa espírita, ao participar do culto do evangelho no lar na residência de Tarcísio, disse a ele que a quantidade de pessoas que iam à casa dele no sábado era suficiente para fundar uma nova casa espírita na capital brasileira. Tarcísio disse jamais ter pensado em tal coisa. O senador Cardoso, Teófilo, Clara, Kleber, os 2 médicos e os jovens que estavam presentes comentaram que o presidente tinha razão. Começaram a conversar e acabaram convencendo Tarcísio a coordenar a fundação de uma nova casa espírita. O jovem aceitou com a condição de que ele não fosse eleito presidente da casa. O senador Cardoso e Teófilo compraram o terreno e o doaram à futura casa espírita. Colocaram uma lona no terreno e embaixo dela fizeram a primeira reunião. Clara foi eleita presidente da casa e o senador o vice-presidente. Tarcísio foi eleito diretor das futuras obras sociais. Isaura, Rebeca, Filipe e outros espíritos estiveram presentes à reunião e transmitiram aos presentes energias benéficas, impondo suas mãos sobre eles. Todos começaram a se empenhar na construção de 2 salas e um banheiro no terreno. Cada um, conforme suas possibilidades, fez doações financeiras e em 2 meses as 2 salas e o banheiro estavam prontos. Começaram a se reunir nas salas e os trabalhos espirituais, sociais e estudos da doutrina começaram a ganhar vida na casa espírita recém-fundada. Algumas noites, quando sentia falta do filho, Tarcísio entrava no quarto que pertencera a Diogo, beijava algumas roupas do garoto e olhava o álbum de fotos. Nessas ocasiões, deixava rolar pela face lágrimas de saudades. Quando a saudade de seu filho era muito forte, ia até a creche que costumava visitar e ficava algumas horas brincando com Diego, um menino de 5 anos, loirinho de olhos azuis. Eles eram muito apegados um ao outro. Capítulo 33. Filme de vidas passadas. Diogo jogava bola com outras crianças e Rebeca, Isaura e Filipe observavam. Sorriram quando ele errou o chute e acabou caindo. O menino que jogava no time dele estendeu-lhe a mão e o ajudou a levantar-se do chão. Os 2 voltaram a correr atrás da bola. Rebeca recordou o dia em que o filho chegara ao mundo dos espíritos, depois de dormir por 2 dias. Ao despertar, o menino começou a chorar. Queria ir para a casa de seu pai e ficar com ele. Ela e Isaura conversaram muito com o pequeno e aos poucos o foram conquistando.
Quando soube que Rebeca era sua mãe, ele se deixou envolver pelos carinhos, beijos, cuidados e amor dela, e conforme o tempo passava, ia se apegando a ela. Quando Isaura percebeu que ele já podia tomar conhecimento do que lhe tinha acontecido, com muito tato falou sobre o seu desencarne. Diogo chorou um pouco, mas Rebeca leu para ele as palavras ditas pelo pai no dia do sepultamento de seu corpo físico, o que ele costumava dizer quando fazia preces por ele, e o menino comentou: "Meu pai não vai me esquecer e vai me amar sempre. Que coisa linda, ele me ama e eu amo ele bastante. Agora que virei espírito, posso continuar amando meu pai, né, tia Isaura?" "Claro, Diogo. Você pode continuar amando seu pai, sim. Que bom. Nunca vou esquecer meu pai, nunca vou deixar de amá-lo. Amo, amo, amo meu pai." Olhou para Rebeca. "Amo você, mamãe, mas amo muito." Abriu os bracinhos, "Meu papai." As duas sorriram. Ele abraçou e beijou o filho e garantiu-lhe que o amava muito e que não ia ficar com ciúmes por ele amar mais o pai. Diogo visitou o pai com ela, Isaura e Filipe, bem no dia em que Tarcísio fazia o culto do evangelho no lar, e na hora da prece, pedia para que o filho continuasse aceitando a ajuda que recebia da mãe e de outros espíritos, e que fosse muito feliz na cidade espiritual em que vivia. Amava-o com todo o seu coração e sempre o iria amar e se lembrar dele. Diogo aproximou-se do seu pai e, com lágrimas nos olhos, beijou-o na face e disse que também o amava e que estava feliz ao lado da mãe. Depois daquela visita, ao escutar o pai dizendo que o queria ver muito feliz, Diogo passou a brincar com outras crianças. Ouvia dizer que tinham assistido em uma TV bem grande um filme que mostrava por que elas haviam morrido da forma como morreram. O menino pediu a Isaura para assistir ao filme, que explicava por que ele havia sido envenenado. Isaura lhe dizia que uma hora haveria de levá-lo junto com Rebeca para os dois assistirem ao filme. Logo que o jogo terminou, Diogo correu até o banco em que a mãe, Isaura e Filipe estavam e, olhando para Isaura, disse: "Tia Isaura, já brinquei com meus amigos, como a senhora mandou. Posso assistir agora ao filme na TV?" "Pode", falou Isaura. "Você e sua mãe podem me acompanhar, que irão assistir." Levantando-se do banco, olhou para Rebeca. "Preparada para ver sua vida passada?" "Sim, estou", respondeu Rebeca. "Sigam-me", convidou Isaura. Rebeca, levantando-se do banco, segurou na mão de Diogo e começaram a caminhar ao lado de Isaura. Filipe seguiu com eles. Os quatro se dirigiram à escola da cidade e entraram em uma sala aconchegante. Sentaram em poltronas confortáveis. Isaura mandou Diogo e Rebeca olharem para uma tela fixada na parede. Parecia com essas que usam em cinemas. Apertou um botão fixado no braço esquerdo da poltrona em que ela estava sentada e as imagens começaram a surgir na tela. Um homem de cabelos brancos, olhos azuis e aparentando mais de 60 anos, sentado em uma cadeira no locutório do convento, uma espécie de sala de espera, separada por grades, onde as freiras de ordens contemplativas conversavam com os visitantes. Aguardava falar com uma freira. Passados 5 minutos, 2 freiras surgiram no locutório e se sentaram. "Boa tarde, senhor Tadeu. Sou a madre Inês", disse uma freira idosa. "Soube que o senhor gostaria de falar com sua neta? Ficarei ao lado da irmã Teresa, escutando o que tem a dizer a ela." "Boa tarde, vovó", saudou uma freira bem jovem. "Boa tarde, Teresa", respondeu o homem, contemplando os olhos azuis da neta. "Teresa, depois que você entrou no convento, seu primo Raul casou-se obrigado com a irmã da esposa do irmão dele. Obriguei Raul a casar-se porque ele faltou com respeito para com a moça. Raul não a amava e após 6 meses de casado, sua esposa entrou em trabalho de parto. Raul não permitiu que Lúcia, sua cunhada, ajudasse a irmã, nem deixou que a escrava parteira da fazenda entrasse no quarto. Permitiu somente que uma escrava que nada entendia de partos ficasse. Ao saber disso, Antônio brigou com o irmão e, montando em seu cavalo, foi até a cidade em busca do médico. Antes de o médico chegar, a criança começou a nascer e a escrava que estava no quarto só conseguiu ajudar o bebê. A esposa de Raul morreu. Lúcia, esposa de seu primo Antônio, não quer cuidar da criança. Além de Lúcia, as únicas mulheres que existem na fazenda são as escravas e não quero que Danilo, meu bisneto, seja criado por escravas. Por isso, aqui estou, para pedir-lhe que tire uma licença de alguns anos do convento e volte comigo para a fazenda. Preciso de você. Quero que você crie o filho de Raul." "Vovô",
está me pedindo para deixar o convento e cuidar do filho de Raul? Perguntou a freira espantada. Isso mesmo. Irmã Teresa não poderá deixar o convento, senhor Tadeu, falou a madre. Ela é a minha melhor freira, será enviada por nossa ordem religiosa para fundar um novo convento em outro país. Dentro de 6 meses deixará o Brasil e seguirá para a França. Madre Inês, o que a sua ordem religiosa pretende fazer com minha neta não me interessa, disse o avô da freira. Quero minha neta educando meu bisneto, cravou os olhos na freira. Teresa, você me deve muito. Pense em tudo o que fiz por você na ocasião em que seus pais e os pais de seus primos foram mortos, quando a fazenda foi invadida por escravos fugitivos. Acredito que você deva mais a mim do que à sua ordem religiosa. A freira, de 26 anos, pensou no dia em que os escravos entraram na fazenda e mataram seus pais e os pais dos primos. Ela tinha apenas 5 anos, mas desde aquela idade o avô cuidou dela e dos primos e satisfez a todos os seus caprichos. Devia muito ao avô. Ele sabia disso e agora pedia que eu ajudasse na hora em que precisava dela. Queria que ela fosse cuidar logo do filho de Raul, o filho do primo que amava em segredo, e sabia que o primo amava, mas não fora capaz de revelar seu amor a Raul quando ele lhe disse que a amava. Acreditava ser um grande pecado 2 primos se amarem. Agora o destino lhe pedia para criar justamente o filho do primo amado. Se fosse cuidar do menino, teria de abandonar o convento. Embora gostasse muito do convento e das freiras, seu avô era sua família, e naquele momento precisava dela. Não poderia virar as costas ao homem que a criara. Encarando a madre, decidiu: Madre Inês, o vovô precisa de mim, irei com ele. Irmã Teresa, se deixar o convento não poderá retornar. Tem certeza de que irá abandonar essa casa de Deus? Casa essa em que se sente feliz e tem ajudado muitas irmãs a encontrarem a felicidade que você encontrou? Inquiriu a madre. Infelizmente, terei de abandonar essa casa de amor e oração. Meu avô necessita de mim, não posso ser ingrata. Foi ele quem me educou e me amou muito após ter ficado órfã. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que maior amor tem aquele que doa a vida pelo seu próximo. Vovô doou a vida dele por mim e por meus primos no passado. Agora é a minha vez de fazer o mesmo. Partirei com ele. Mas você é minha melhor freira. Contava com você para a fundação do convento em terras francesas. Se partir com seu avô, na fazenda não terá tempo para rezar, muito menos para entregar-se às suas outras devoções. A criança tomará muito seu tempo, e pode acontecer de em poucos anos você abandonar sua vocação. Não posso permitir que parta antes de reunir as irmãs conselheiras, falou a madre. Madre Inês, mandei construir na fazenda uma bonita capela e ao lado da capela uma casa confortável para que a minha neta nela possa viver e passar boa parte do seu tempo, nos momentos em que meu bisneto estiver fazendo outras coisas. Teresa terá um lugar para continuar rezando, no qual não será perturbada nos momentos de suas devoções. Como é do seu conhecimento, sou um fazendeiro poderoso. Se a senhora impedir a partida de minha neta, tomarei medidas que garantam a ida de irmã Teresa à minha fazenda, falou o avô da freira, encarando a madre. Madre Inês abaixou a cabeça e pensou ser melhor não se meter com aquele fazendeiro da província de Goiás. Embora o convento estivesse em outra província, fazendeiros eram sempre poderosos e seu convento poderia acabar prejudicado. Reunirei as irmãs conselheiras e, após discutirmos a situação, eu e sua neta voltaremos ao locutório, disse a madre. As 2 deixaram o locutório e o fazendeiro as ficou aguardando. Após 30 minutos, as 2 retornaram acompanhadas por uma freira baixinha de 40 anos. Apresentaram a irmã Margarida ao avô de irmã Teresa. As irmãs conselheiras concordaram que a irmã Teresa se ausente do convento pelo prazo de 7 anos. Após esse período, ela deverá regressar ao convento e, junto com outras freiras, partir para a França. Para continuar fiel à vocação e não se sentir sozinha na fazenda, irmã Margarida acompanhará a irmã Teresa. Durante a estadia das 2 freiras na fazenda, elas se comunicarão com o convento através de cartas. Espero que cuide bem das 2 e providencie o necessário para que nada falte a elas quando estiverem em sua fazenda, falou a madre. Senhor Tadeu, só aceitei acompanhar a irmã Teresa porque a estimo muito e porque ela me prometeu que após esses 7 anos iremos fundar um novo convento na França. Quando fui escolhida para abrir um novo convento junto com a irmã Teresa,
Fiquei bastante feliz com a ideia, já que sempre desejei conhecer outro país e nunca tive oportunidades, esclareceu a irmã Margarida. Se minha neta lhe prometeu que irão fundar o convento na França, então não se preocupe com nada. Teresa, desde pequena, sempre cumpriu suas promessas, garantiu o fazendeiro. Podemos partir? Vovô, dê-nos tempo para arrumar algumas coisas que levaremos à fazenda. Creio que em 2 horas estaremos prontas para acompanhá-lo. O avô disse que as aguardaria do lado de fora do convento, junto com o escravo que o aguardava. Iria à cidade, que ficava perto do convento, providenciar uma outra carroça. Em 2 carroças, a viagem ficaria menos cansativa. Deixando o locutório, o homem se retirou do convento. Após 2 horas, ele regressou e as 2 freiras, subindo nas carroças, seguiram com ele para a província de Goiás. Depois de várias semanas de viagem, chegaram à fazenda do senhor Tadeu. Ele mandou um escravo chamar Raul e Antônio, que estavam na plantação. Lúcia, a esposa de Antônio, desceu até a sala e cumprimentou as 2 freiras. A mulher de 28 anos, cabelos castanhos cacheados e olhos da cor dos cabelos, olhou a irmã Teresa de cima a baixo e disse: imaginava que não fosse atender ao pedido de seu avô. Seu sonho era ser freira, desde a época em que éramos internas no colégio particular da senhora Otávia. Você afirmava que se um dia entrasse no convento, ficaria nele até morrer. Muitas vezes, Lúcia, dizemos uma coisa hoje e amanhã temos de voltar atrás, falou a freira. Vovô precisa de mim e aqui estou para ajudá-lo. Aproximou-se de Lúcia e a abraçou. Lúcia retribuiu o abraço sem muita vontade. Desde que estudaram juntas, não gostava de Teresa, porque a moça era rica e muito mais bonita do que ela. Quando soubera que ela entrara no convento, casou-se com o primo de Teresa, apenas para ajudar Antônio a ter o dinheiro que seria de Teresa e de Raul quando o avô da moça morresse. Ela e Antônio tinham as mesmas ambições, não haviam se casado por amor, e sim por terem os mesmos interesses. As 2 freiras se sentaram e Lúcia perguntou como era a vida no convento. Irmã Margarida respondeu que lá as freiras viviam a serviço de Deus. Uma jovem escrava de olhos azuis e cabelos lisos entrou na sala com uma bandeja contendo copos e refresco. Irmã Margarida, ao ser servida, comentou: é a primeira vez que vejo uma negra de olhos azuis e cabelos lisos. Madalena é filha de uma escrava com um feitor branco que trabalhou para mim no passado. O pai dela tinha olhos azuis e cabelos lisos. Sua mãe era negra e tão bonita quanto a filha. Morreu quando a filha ainda era pequena, explicou o fazendeiro. Madalena, que alegria vê-la, minha amiga. Muito bom que você esteja aqui na casa grande e não trabalhando na plantação, falou a irmã Teresa. Sinhazinha Teresa? Exclamou a escrava. É a sinhazinha mesmo dentro dessa roupa. Sim, Madalena, dê-me um abraço. E abraçou a escrava. A sinhazinha vai viver na fazenda de novo, só por um tempo. Graças a Deus, nossa santinha voltou para a fazenda, disse Madalena. Licença, sinhazinha, preciso voltar para a cozinha. A escrava abaixou a cabeça e os deixou na sala. Raul e Antônio entraram em seguida e tiraram seus chapéus. Antônio tinha 30 anos, era alto, de cabelos pretos e olhos da mesma cor. O irmão era um pouco mais baixo que ele, possuía 28 anos e também tinha cabelos e olhos pretos. Era bem mais bonito que Antônio. Quando os olhares dos 2 irmãos fixaram na prima, eles sorriram para ela e disseram ter sentido muitas saudades. Também senti saudade da fazenda e de todos vocês, mas estou feliz no convento e pretendo retornar a ele. Vim à fazenda apenas para educar o filho de Raul. Aliás, Raul, onde a criança se encontra? Venha comigo, Teresa. Eu a levarei até ele, disse Raul. Não a chame de Teresa, senhor Raul, e sim de irmã Teresa. Sua prima é uma freira, não se esqueça disso, comentou a irmã Margarida. Raul chamou as 2 para segui-lo. Elas levantaram-se e o acompanharam. Avô e neto seguiram atrás das 2. Lúcia dirigiu-se ao seu quarto. Logo que entrou em um quarto e viu o filho sendo amamentado por uma escrava, Raul apontou para a criança e disse: é esse aí. Irmã Teresa cumprimentou a escrava, aguardou que ela terminasse de amamentar o menino, depois pegou-o no colo e contemplou. Ficou emocionada quando a criança, sem motivo algum, sorriu para ela, beijou a fronte do menino e o devolveu à ama. Deixaram o quarto e irmã Margarida pediu para conhecer a capela e a casinha em que elas iriam morar. Depois disso, deram uma volta pela fazenda. Regressaram à casinha em que iriam morar e começaram a arrumar os pertences que tinham trazido do convento.
Irmã Teresa começou a dedicar-se ao filho de Raul. Fazia todo o possível para que o menino se sentisse amado e crescesse saudável e feliz. Quando ia à capela para rezar, levava Danilo e pedia a Madalena que passara a morar com ela e com a outra freira para segurar Danilo enquanto ela e a irmã Margarida rezavam. Lúcia não gostou nem um pouco de que Madalena deixasse a casa grande e passasse a servir Teresa. Era a escrava que lhe penteava os cabelos e que lhe preparava o banho e fazia outras coisas para ela. Madalena sabia de todas as suas vontades e a tratava muito bem. Já a escrava que a substituíra era uma imprestável. Teresa lhe roubara a escrava, mas ela haveria de dar uma lição em Madalena por ter preferido ficar com Teresa na casinha, em vez de continuar a servi-la como sempre fizera. Alguns meses depois, era fácil perceber que a jovem freira e Danilo tornaram-se muito apegados um ao outro. Ninguém jamais a ouvira reclamar por ter abandonado o convento e estar na fazenda cuidando do filho de Raul. Quando alguém lhe perguntava se sentia saudades do convento, sorria e olhava para a pessoa com seu olhar sereno que fazia a pessoa entender sua resposta. Irmã Teresa passou a interceder por alguns escravos que, amando de Lúcia ou de Antônio, eram castigados no tronco. Ajoelhava-se aos pés do avô e pedia-lhe que perdoasse o escravo. O avô algumas vezes perdoava, outras não. Quando algum infeliz não era perdoado, ela ajudava o escravo Martins a tratar das feridas feitas a chicote. Martins, com suas ervas, cuidava das moléstias dos escravos e ela mesma tratava as feridas até que ficassem cicatrizadas. Sempre que podia, a freira falava com os escravos e, ao saber de tanta injustiça cometida contra eles, conversava demoradamente com o avô. Com isso, conseguiu alguns benefícios para os escravos que a consideravam uma santa, e sempre que se viam em apuros, recorriam a ela. Tadeu amava a neta. Atendia os rogos dela em favor dos escravos apenas para agradá-la, e quando a neta lhe pedia para construir casinhas para os escravos, tirá-los da senzala e deixá-los constituir família e andar livremente pela fazenda, dizia-lhe ser uma tolice pedir tal coisa. Contudo, atenderia ao pedido se ela abandonasse a ideia de ser freira e vivesse com ele na fazenda. Irmã Teresa sorria e nada lhe respondia. Ele andava bastante contente com a forma como ela educava Danilo. Tinha se apegado muito ao bisneto e adorava quando o menino corria até ele e, entre abraços e beijos, chamava-o de bisavô e fazia brincadeiras. Raul sentiu o amor que nutria pela prima crescer mais e mais. A prima o ajudara a amar o filho. Com ela aprendera a gostar de brincar com o garoto. Sentia-se alegre quando Danilo chamava de pai e quando afirmava que queria ser como o pai quando crescesse. Certo dia, não aguentando mais sufocar o amor que sentia pela prima, pediu a ela para abandonar o convento e casar-se com ele. Irmã Teresa lhe pedira para nunca mais tocar em tal assunto, pois ele já sabia o que ela pensava. Para ela, era um pecado mortal dois primos se amarem e se casarem. Se tocasse novamente no assunto, regressaria ao convento e ele mesmo passaria a educar o filho. Raul nunca mais tocou no assunto, no entanto, continuou amando a prima em silêncio e sempre que podia, observava de longe. Desde que a prima voltara do convento, Antônio sentira a paixão por ela reacender dentro de si. Nunca revelara à freira a paixão avassaladora que o consumia, guardava-o somente para ele e só a mostrava através de seu olhar. O ciúme o corroía sempre que o irmão dirigia seus olhos apaixonados para a freira e conseguia a atenção dela. Não entendia, porque o irmão sempre obtinha tudo o que queria, enquanto ele quase nunca conseguia nada. Além da atenção da freira, Raul também tinha a atenção e a proteção do avô, que lhe fazia todas as vontades. Na verdade, o avô gostava mais de Raul do que dele, só um cego não perceberia isso. Seu irmão enganava todos com seu jeito sonso, e todos da fazenda gostavam muito de Raul. Até os escravos pareciam estimá-lo mais que a ele. Que estimassem. Quem liga para isso? Pensava. Sou melhor do que meu irmão e ainda provarei isso para o meu avô. Terei o que Raul obteve sem nenhum esforço, a atenção da freira, o amor grandioso do meu avô e a consideração dos escravos, que só me obedecem porque sentem medo de mim. Daria um jeito de tirar Raul de seu caminho e, dessa forma, ficar com tudo o que pertencia ao irmão.